Oi, gente, boa tarde, boa tarde. Domingo gostoso, domingo de descanso, domingo tranquilo. Quero compartilhar algo com vocês. Hoje, mais uma vez, eu estive no culto. Olá, Max. Boa tarde, seja bem-vindo. Eu tenho falado aqui uma série de lives com meditações sobre a jornada entre uma vida de escravidão e uma vida de prosperidade. A jornada representada na Bíblia Sagrada pelo povo judeu que estava escravizado no Egito, que aponta para o mundo e o seu sistema maligno, e Canaã, que aponta para o lugar da vida abundante, o lugar que Deus escolheu para se tornar o modelo na terra de vida abundante. O povo judeu, o povo hebreu, os descendentes de Abraão, foram eleitos pelo Senhor através de Abraão para ser o modelo da vida abundante, o modelo da prosperidade. Infelizmente, eles rejeitaram Jesus Cristo, aquele que definiria esse modelo para toda a eternidade. Ainda assim, eles são abençoados pelo Senhor, mas se eles não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, não vão desfrutar da vida eterna com o Senhor, porque Jesus é o único caminho para voltar ao Éden, voltar à comunhão com o Criador. E essa vida de escravidão no Egito, ela é representação da nossa vida hoje, em alguma área da nossa vida, estando escravo do sistema, escravo do mundo, escravo do pecado, escravo de uma mentalidade, escravo de tantas outras coisas. Olá, Elza, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Sabe, quando nós... Vamos beber água, gente? Quando nós vivemos uma vida aquém quer dizer abaixo ou menos do que aquilo que foi projetado por Deus, nós estamos sendo escravos. Jesus, ele declarou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante é a vida de Deus. A vida abundante é a vida do céu. É a vida sobrenatural. O natural é o que podemos tocar, é o que podemos ver, é o mundo físico. O sobrenatural é o mundo espiritual. E nós fomos criados para criar, para realizar. Realizar significa trazer do mundo invisível para a realidade. Isso é realizar. Imaginar é você ter a prática de criar uma imagem. Imaginação é você pegar essa imagem e agir. É você realizar. Como nós podemos sair? Como nós podemos sair do Egito, do sistema mundano, maligno, e chegar em Canaã? Atravessando o deserto. Deserto é lugar de transformação da mente. Por isso, as pessoas dizem que é fácil tirar alguém de um ambiente de pobreza, mas é difícil tirar a pobreza de dentro desse alguém. Por quê? A fase de deserto, a fase de transformação é a parte mais difícil. O povo hebreu levou alguns dias para ser liberto do Egito. E libertação é mão forte. Libertação é milagre. Libertação é uma ação divina na vida de uma pessoa.
Mas o povo hebreu foi liberto em alguns dias. Porém, eles passaram 40 anos no deserto, dando volta na montanha. E nesses 40 anos, somente 2 dos que saíram do Egito com fase adulta entraram em Canaã. Isso quer dizer o quê, mister? Quer dizer que ninguém vai entrar na vida abundante? Não, é diferente. É diferente porque naquela época as pessoas não poderiam ter dentro de si o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que fala ao meu e ao teu coração e pode produzir em você e em mim aquilo que é essencial para a transformação. Então, eu tenho falado aqui desse processo de escravidão, transformação, vida abundante. E eu quero falar mais uma chave aqui hoje. Porque eu falei esses dias sobre o sinal. Qual foi o sinal que Moisés tinha para libertar o povo do Egito e levá-los para Canaã? O sinal era a unção. O sinal era o bordão que ele carregava na sua mão, que era o sinal dos milagres. Quando ele levantava o bordão, quando ele tocava o bordão, quando ele declarava alguma coisa e mostrava o seu bordão, acontecia. Diante do Mar Vermelho, ele levantou o seu bordão e Deus provocou um grande vento que abriu o mar, fendeu o mar e eles passaram a pés enxutos. Diante do rio Nilo, ele tocou com o bordão na água e toda a água do Egito se tornou sangue. Ainda aquelas que estavam dentro do pote na casa já. Naquela época não tinha geladeira, né? Cada um tinha um pote, uma talha, um reservatório de água que trazia do rio e deixava ali dentro para ir usando. Toda a água que havia no Egito se transformou em sangue, porque Moisés tocou o seu bordão na água do rio Nilo e toda a água que tinha no Egito saiu do rio Nilo. Então a questão é, Moisés tinha um sinal, o sinal da unção. Agora eu quero falar sobre aquilo que motivou Moisés para encarar tudo aquilo. E o que motivou Moisés, e é a segunda chave que eu quero que você pegue, é uma voz. Moisés viu a sarça pegando fogo e é comum na região de Israel sarça pegar fogo. Eu estive lá e eu vi o que é uma sarça. É um arbusto seco, palha seca. E aí entra em combustão com um calor terrível do deserto e de vez em quando, entrando em combustão, pega fogo. Acontece que aquele arbusto pegou fogo, mas não se consumia. E Moisés, depois de um tempo, vendo aquele negócio queimar, falou, ali tem coisa diferente, quero ali ver. E aí, esse é o motivo porque eu decidi fazer essa série de lives. Porque eu estava correndo esses dias e o Senhor me perguntou, você quer ser uma sarça? Você quer atrair a atenção das pessoas para mim? Vai custar caro. Vai ter um preço. E eu falei, amém, Senhor, eu aceito ser uma sarça, que o Senhor me dê graça e sabedoria para isso. Não é fácil carregar a responsabilidade de manifestar a vida de Deus. Veja que eu tenho um canal no Instagram, Mr. Soluções Brasil, onde toda live que eu abro tem 50, 60 pessoas. Mesmo não aparecendo. Se você der uma olhada, eu vou até dar uma olhada aqui para ver. Se você der uma olhada, você vai ver que tem lá 40 ou 50 pessoas. Eu coloquei só um banner para dizer que eu estou aqui no Mr. Mentorias. E com esse banner, lá tem 48 pessoas. Mas aqui tem 2. Isso é um preço. Isso é um valor. Por que eu estou fazendo a live aqui no Mr. Mentorias? Porque esse canal, Mr. Mentorias, era o meu canal de pastor antigamente. É o primeiro Instagram que eu fiz, é essa conta aqui. E é engraçado que tem 4.000 e poucos seguidores. Enquanto que lá eu estou chegando em 2 milhões. Quando você fala de Deus, quando você... Desculpa, gente, eu estava numa internet e vi para cá para fazer e agora é que o celular trocou a internet. Impressionante, né?
Então deu uma pausa aí, mas vamos continuar. Quando você decide fazer aquilo que é sobrenatural, é impressionante como a correnteza é contrária. Mas não me importo. Não me importo com o valor, não me importo com o preço. Me importo com eu estar obedecendo a voz. Pega esse código. Você tem uma voz, você tem um chamado, você tem um legado, você tem uma chama queimando no seu coração. Você tem, de fato, algo sobrenatural que te motiva a viver e a fazer aquilo que a voz te mandou fazer. Eu sou um evangelista. Eu até fui ordenado pastor. Vivi 15 anos pastoreando. Hoje nem me alegra ser chamado de pastor. Essa semana eu estive no velório e um familiar, na hora do pastor celebrar lá o culto fúnebre, ele perguntou: tem pastores aqui? E aí um dos filhos da tia Mari, um primo Vlad, falou: tem dois, pastor Eliel e pastor Eilson. Falei: Vlad, não precisa me chamar de pastor, não estou pastoreando, não tenho rebanho e nem tenho interesse de pastorear, eu sou um evangelista e eu só quero ser uma voz. Mas as pessoas, por honra, por consideração, me chamam de pastor, porque a unção que você recebe não sai. Ok, amém, amém. Mas eu não fico me apresentando como pastor. Eu prefiro me apresentar como mister, me apresentar como palestrante, me apresentar como, sei lá, qualquer outra coisa. Will. Mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma voz que queima no meu coração. E essa voz me diz assim: motive pessoas a crer no sobrenatural. Essa é a voz que queima no meu coração. Inspire pessoas a ter vida abundante. Essa é a voz que queima no meu coração. Vida abundante é Canaã. Vida abundante é o Éden. Vida abundante é o que Jesus veio para pagar o preço no meu lugar e no teu lugar. Isso é vida abundante. Agora, a pergunta é: você, como filho de Deus, como filha de Deus, você já teve uma experiência com o Senhor? Você já viu a sarça queimando? É engraçado que semana passada eu defini que eu ia fazer essa série de lives. E aí no domingo o pastor começou uma série de palavras na igreja onde eu estou frequentando, falando sobre ouvir a voz de Deus. Coincidência pura. Hoje ele pregou várias coisas do que eu preguei essa semana, sobre a sarça, sobre a voz, sobre o sinal. Parece coincidência, mas não é. Eu estou ouvindo ele pregar, confirmando algo que eu falei e me inspirando a falar algo. Hoje, essa live eu estou falando para vocês aqui sobre o sinal, essa palavra sinal, eu ouvi na pregação hoje. Eu falei: vou falar sobre o sinal, a voz. Não, aliás, não o sinal, a voz. O sinal eu falei semana passada. A voz. Qual é a voz que clama no teu coração? João Batista era uma voz que clamava no deserto, dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Você tem uma voz queimando no seu coração para dizer para as pessoas que a vida delas pode ser melhor? Eu falei essa semana aqui na live sobre o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O pastor falou hoje no culto, na pregação. Eu vejo conexão, eu vejo confirmação de que a voz que está queimando aqui dentro, que está falando aqui dentro, está confirmando. Ou estou ouvindo lá algo para queimar aqui dentro, para eu confirmar aqui, para eu transmitir aqui. Eu estou feliz com essas jesucidências. Agora eu te pergunto, qual é a voz que você tem ouvido no seu coração? Qual é a voz que você tem prestado a sua atenção?
Porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito Santo de Deus, a voz do Espírito. Você tem ouvido? Você tem dado ouvidos? Ou você fala, para com isso. Isso aí é loucura da minha cabeça. Isso é coisa de crente. Isso aí não muda nada na vida de ninguém. Não adianta falar dessas coisas que ninguém compartilha. Isso aí não dá resultado. Isso não viraliza. Isso não tem futuro. Sabe? Nós somos chamados para andar na contramão. Nós somos chamados para viver como diferentes. Nós somos, de certa forma, ETs nessa terra. Uma vez que você abriu o seu coração para Cristo e Ele veio fazer morada em você, a voz no seu espírito sempre vai ser diferente do que o mundo fala. O mundo diz que você tem que trabalhar com algo que dá dinheiro. Deus diz que você tem que trabalhar com algo que edifica a tua vida e a vida das outras pessoas. O mundo diz que você tem que produzir conteúdo que viraliza. Inclusive eu. Você acha que eu não gosto? Eu tenho um conteúdo que eu fiz na minha conta Mr. Motors que está com 78 milhões de visualizações. Viralizado nos Estados Unidos de uma forma muito doida. Você acha que eu não gosto disso? Isso massageia o nosso ego. É gostoso fazer um conteúdo agora e daqui 2 ou 3 horas chegar a 1 milhão de visualização. É uma delícia, dá um êxtase. E é triste fazer um conteúdo que está falando do amor de Deus e depois de uma semana, 2, 3, um mês, tem 10 mil visualizações. É triste. Por quê? Porque crente não compartilha. Porque assunto de crente não viraliza. Porque o próprio Meta não entrega. Porque... eu não sei por quê. Eu só sei que o sistema do mundo não coopera com o sistema do céu. Isso eu sei, isso eu tenho convicção no meu coração. Mas eu não me importo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E se o meu conteúdo algum dia alcançar uma vida e mudar a mentalidade dessa vida para crer, não é que eu sou bom, não é que eu sou bom, é que eu tenho coragem de dizer assim, creia que vai dar certo, experimenta que vai dar certo, ouse que vai dar certo. E se algum dia alguém ousar e desenvolver um estilo de vida de ousar, eu já me considero um vencedor. Eu quero te falar uma coisa. Se você crê, você pode ressuscitar mortos. Se você crê, você pode curar os enfermos. Se você crê, você pode operar milagres no nome de Jesus. Olá, Alexandre, boa tarde, tudo bem? Se você crê, você pode exterminar as intenções malignas na tua vida, na vida da tua família e na vida das pessoas com quem você tem contato. Quando a palavra de Deus diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, quer dizer, se eu crer no meu coração e proclamar com a minha boca, até os pássaros da minha casa vão estar a serviço do louvor a Deus. Deixa eu te falar, se você ousar, crer, você vai mudar cada área da sua vida, do deserto, do Egito, da escravidão, passando pelo deserto, transformação e entrando em Canaã. Sua saúde física, sua saúde emocional, as suas finanças, os seus relacionamentos, a sua fé, tudo na sua vida está projetado por Deus para dar certo. Basta tão somente você seguir a voz do Espírito. Basta tão somente você ter um sinal. O sinal é o amor.
a Deus e ao próximo. A voz é aquela chama que queima no seu coração, que te impele, que te impulsiona a fazer algo diferente, diferente mesmo. Às vezes pode ser igual a alguém que você conhece, mas com certeza é diferente do que o mundo faz. Você não vai ver o mundo pregando o amor. Não. O mundo prega o amor eros. O amor que o homem diz que ama a mulher enquanto ela está lindona. Quando ela começa a amadurecer e ficar um pouquinho diferente da época que ele conheceu, ele fala que o amor acabou. Amor não acaba. Amor você cultiva, você decide. Amor não é sentimento, amor é decisão. E uma vez que você decidiu investir no amor, não é a aparência que define amar ou não amar. O amor ágape, o amor de Deus. Agora o amor eros, o amor erótico, isso não é amor, isso é sensualidade. A sensualidade quando a palavra diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, sentido espiritual, material. As duas coisas. Eu creio nas duas coisas, Edneuza. Exemplo, você teve uma fase difícil, ou eu tive uma fase difícil espiritualmente falando. Perdi, digamos assim, a empolgação espiritual. E o Senhor vem e enche outra vez do Espírito, e aí te usa de uma forma muito maior. Engraçado que hoje eu tive um momento orando sobre isso, no culto. Porque hoje foi dia de Pentecostes na igreja, dia de encher o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, faz outra vez. Eu acredito que nesse tempo aqui, pode ser a época que o Senhor vai me usar para ganhar muito mais vidas do que todos os tempos. Porque eu nunca tive audiência, eu tinha igreja. Comecei uma igreja do zero, entreguei com 60 membros. Comecei uma outra do zero, entreguei com 65 membros. Assumi uma rede que chegou a ter 100 e poucas pessoas. Assumi uma igreja que tinha menos de 300 membros. E fui ser pastor de uma outra igreja com 60, 80 membros. Hoje eu tenho 2,5 milhões de seguidores. Claro que a maioria não vai tocar nesse assunto, mas de qualquer maneira eu devo ter aí pelo menos 2.000, 3.000 seguidores que gostam de me ouvir no assunto espiritual. Então eu estou com uma audiência maior que nunca. Então, se o Senhor me incendiar realmente, se o Senhor me encher do Espírito Santo como eu já fui ou muito mais, com certeza o resultado vai ser maior. Agora a questão é, nós precisamos estar diante do Senhor, crendo que o favor dele está na nossa vida, até nos momentos de prisão. Porque José, ele tinha um sonho que Deus colocou. Ele tinha uma voz queimando no coração dele. Ele tinha um chamado. E ele foi vendido como escravo. Ele poderia ter desistido do sonho. E ele foi ser escravo na casa de Potifar. E como escravo, ele foi muito proativo e foi promovido a mordomo. E aí talvez ele pensou, que acho que está mais fácil agora de realizar o sonho. Mas como vai ser isso? Aí ele foi assediado pela mulher de Potifar. E porque ele não cedeu, porque ele tinha uma voz queimando no seu coração para cumprir algo sobrenatural, aí ele foi injuriado, caluniado. A mulher rejeitada, falou que ele tentou estuprar ela. E aí ele foi preso. Agora eu te pergunto, escravo naquela época não seria preso. Qual era a outra opção? A outra opção é que ele seria enforcado. Uma morte barata. Uma morte que não custa nada. Escravo naquela época era enforcado. Por quê? Só precisava da corda e mesmo assim, depois que morria, tirava a corda para usar em outro. Não usava bala naquela época, nem sei se já existia pólvora. Mas deixa eu te falar, não, acho que não existia. José não desistiu. Ele foi preso,
mas ele continuou sendo proativo. A voz de Deus estava queimando no coração dele e ele lá foi promovido de sonhador a interpretador de sonhos. E depois ele foi interpretar o sonho do faraó e se tornou o primeiro-ministro do Egito. Por quê? Porque ele tinha uma voz, ele tinha um sonho. Agora eu te pergunto, você tem uma voz ecoando dentro de você sobre uma missão aqui na Terra? Todo ser humano tem uma missão na Terra. Ninguém nasceu sem um propósito, ninguém. Antes de você ser concebido no ventre da mãe, o Senhor já tinha um propósito. Ele te criou para o propósito. Primeiro ele criou o propósito e depois ele te criou. Tipo assim, eu tenho uma obra a realizar na terra. Então eu vou proporcionar que quando o Pedro e a Yuta se relacionarem, eles vão gerar o Eilson. E o Eilson vai cumprir essa obra. Foi assim que aconteceu. Está escrito na palavra. Agora a questão é, você crê? Você é capaz de crer que, apesar de todas as circunstâncias, você é extremamente especial e há uma missão que só você pode cumprir nessa terra? Tem gente que não crê nisso. Tem gente que vive como se não tivesse um propósito, que vive como se fosse uma folha levada pelo vento, que sopra para lá e para cá. Tem gente que vive assim. Mas não é para isso que Deus te criou, não é para isso que Deus me criou. Deus criou a mim e a você com um propósito. E eu quero que você tenha no seu coração a voz, a unção, a vida de Deus fluindo e levando você ao propósito. Como é que eu vou saber, mister? Tudo que você for fazer que tem a ver com o propósito vai proporcionar em você felicidade, alegria. As coisas vão se encaixar. Tudo que você for fazer que provocar angústia no seu coração, sai correndo. Isso vai atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Agora, infelizmente, nós somos peritos em convencer o nosso coração de que aquela angústia não é Deus falando. A Bíblia diz assim: seja a paz do Senhor o árbitro do vosso coração. O que é o árbitro? É o juiz. Quando o juiz apita, o que acontece com o jogo, gente? O jogo para. Joseli, querida, saudade, tudo bem? Seja bem-vinda. Amiga de infância na área aí, ó. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu era motorista já, gente. Eu dirigia pro pai da Joseli, pastor. Caramba, esqueci o nome do pai. Puxa vida, que vergonha. Fiquei com vergonha agora, Joseli. Esqueci o nome do teu pai. Meu Deus, tô ficando lerdo. Eu era motorista com 12 anos de idade. O nome dele tá na ponta da língua, eu não lembro. Inclusive, eu namorei a irmã da Joseli. Gostava muito dela, mulher de Deus. Graças a Deus, se casou muito bem. É uma pastora bem-sucedida em Salvador, na Bahia. Deixa eu te falar. Você é alguém que tem uma chama queimando no coração? Você é alguém que tem uma missão? Você é alguém que aceitou a missão de Deus na sua vida? Ou você está vivendo como se não fosse nada? Ou você está vivendo como se a sua vida fosse um acidente? Ou você está vivendo como se você é alguém que não influencia ninguém, que não faz nada, que não inspira as pessoas? Eu quero que você tenha convicção de que um dia, o Senhor projetou você para uma grande missão. E talvez você esteja meio desapercebido. Você não está ouvindo a voz, sabe por quê? Porque você está talvez no meio de uma feira. Talvez no meio de uma balada. Muito barulho, muita agitação, muita coisa acontecendo na sua mente, no seu coração.
Aí você não tem aquele tempo de calmaria para ouvir Deus, para meditar na palavra de Deus, para entender o que Deus está falando. Para um pouco, medita um pouco, ouve um pouco, porque Deus está sempre falando. A questão é que Deus é o contrário da nossa mãe. A nossa mãe, ela chama, e você não ouve, ela chama mais alto. E você não ouve, ela chama mais alto. Até você ouvir. Algumas não são assim, né? Algumas são muito tranquilas e vai lá perto e chama. Deus sempre fala no mesmo tom. Ele é um gentleman. Ele sempre fala no mesmo tom. O que define se você vai ouvir ou não é você estar perto ou longe. Se você estiver conectado, tudo que ele falar você vai ouvir. Se você estiver longe, você não vai ouvir nada do que ele falar. É como um filho pródigo que pegou a parte da herança e foi gastar dissolutamente. Foi curtir a vida. Não tem como desfrutar daquilo que está na mesa do Pai se você está vivendo lá no mundo. O mundo, o sistema do mundo é o Egito. É Faraó. Satanás é Faraó, que escraviza as pessoas e faz com que as pessoas não percebam que estão escravizadas. Sabe por quê? Porque elas vivem drogadas. Elas vivem drogadas pela fama, ou pelo dinheiro, ou pelo sexo, ou por algum tipo de droga de fato, ou pela beleza, o narcisismo, sei lá, ou qualquer coisa desse mundo aqui que consegue prender a pessoa se torna uma droga, um vício. Tudo que nos satisfaz, que não é o Senhor, é uma droga. É uma droga que nós pegamos uma dose e dá aquela alegria, aquela euforia, e depois nós precisamos de mais uma, e depois mais uma, e depois mais uma. E cada vez nós queremos uma dose mais forte. Igualzinho quem usa droga. Igualzinho. A diferença é que algumas drogas são injetadas, outras são cheiradas, outras são fumadas, e algumas outras entram no bolso, algumas outras satisfaz a carne como sexo, algumas outras satisfaz a alma como fama, como, por exemplo, uma pessoa que vive, sabe, de salão de beleza, assim, petecando toda hora, e a droga é, nossa, como você tá poderosa, nossa, como você tá linda, uau, que mulherão. Isso é uma droga na vida da pessoa, um elogio que vem assim, e é como se estivesse colocando uma dose de euforia na pessoa. Tem gente que vive desse tipo de droga. Agora tem gente que vive um outro tipo de droga, que é fazer o mal para pessoas, falar mal de pessoas, perseguir pessoas, roubar pessoas. O prazer dele está em fazer o mal. Isso também é uma droga. Nós fomos criados como um vaso. Um vaso. Esse copo é um vaso. O que tem aqui dentro? Água. Nós somos um vaso que fomos projetados para ser cheio de água viva. A água viva é Cristo. A água viva é o Senhor. A água viva é Deus. E o que faz diferença na minha e na sua vida é o quanto nós temos de água viva. O quanto nós temos de unção. A água viva, ela produz vida. Rios de água viva fluirão do seu interior. Isso é a vida de alguém que está cheio de Deus. Viremos e faremos morada naquele que crê no coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. E também rios de água viva fluirão do seu interior. O que quer dizer esse rios de água viva? Água que sara, água que cura, água que alegra, água que produz sabedoria, água que produz inteligência. O Senhor pode te usar para mudar situação de todo tipo. A água viva é capaz de produzir qualquer tipo de remédio, qualquer tipo de pão, qualquer tipo de alimento, desde que você deixe fluir a sabedoria de Deus. Hoje eu ouvi ali na igreja que nós somos como uma fonte que derrama onde tem necessidade e recebe onde tem provisão.
Aí você e eu, muitas vezes, deixamos de ser providos por Deus porque nós não nos conectamos a uma necessidade. Como que você quer fluir o rio se você está com a torneira fechada? Como que você quer ser usado por Deus se você não tem disposição de abrir a boca para falar ou de agir com as suas mãos? Senhor, me usa. Aí o Senhor prepara uma ocasião que tem alguém doente perto de você e você sente no coração vontade de ir lá orar pela pessoa e você fala, eu não, vou passar vergonha. Então, para que você pede para ser usado? E quando aparece a oportunidade, você não é capaz de ousar. Mas se não for curado, não tem problema. A culpa não é sua. Só tem duas pessoas que podem errar quando não acontece o milagre. Ou a pessoa que recebeu a oração, ou Deus que não quis fazer. Deixa eles dois se virar para lá. Ore, faça a sua parte. Eu costumo até brincar com isso, que se eu orar por um defunto e ele não levantar, é problema dele que não creu. Sabe por quê? Porque a minha parte é orar, eu não tenho responsabilidade. Eu não estou garantindo, eu não estou cobrando, eu não estou vendendo, eu não estou garantindo nada. Eu só vou ousar. A questão é que quanto mais eu ousar, mais a minha fé vai crescer. E vai chegar uma hora que a minha fé vai estar tão forte que vai influenciar a pessoa a crer. E ela crendo vai acontecer. Mas eu preciso exercitar, é igualzinho um músculo. Hoje eu terminei de correr, corri quase 6 quilômetros, e aí cheguei e fui fazer exercício com a minha mulher. E aí fiquei dolorido na hora, os músculos doloridos fazendo exercício. Falei, é assim que o músculo cresce, fazendo exercício. Agora, o exercício provoca uma certa dor. Só que você quer ter um músculo grande sem ter a dor. Eu quero ter um músculo grande sem ter a dor. Eu não quero ser bombado. Só quero ter vigor. Eu quero chegar aos 80 anos com força para correr, brincar com meus netos, para fazer o que eu quiser da vida, passear muito, pregar o evangelho. Agora a questão é, você tem disposição de deixar fluir o rio da água viva? Ou você tem vergonha? Não, eu tenho vergonha. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eu falava assim, eu só oro para Jesus curar os meus filhos, porque se eu orar e não for curado, eles não têm direito de falar nada. Eles eram bem pequenininhos. E aí, quando eu comecei a igreja de Itu, aconteceu que o meu funcionário da loja de carros, que na época eu tinha uma loja de carros, falou para mim assim, Tinho, meu apelido é Tinho, meu apelido de infância. E ele me chamava de Tinho. Tinho, o meu vizinho Lucas, ele tem câncer na cabeça. E ele tá mal, muito mal. E a mãe dele aceitou você ir lá orar por ele. Foi o meu vizinho que contou para a mãe dele que acontecia alguns milagres lá na minha igreja, que a igreja acontecia lá no estacionamento, na minha loja de carro. Separei um pedaço lá e a gente congregava lá. E acontecia milagres lá. Não sou eu que faço, é o nome Jesus. E aí meu vizinho contou para ela. E ela aceitou eu ir lá orar. E ele falou para mim, eu falei para minha vizinha lá, e ela aceitou você ir lá orar. Vai lá orar pelo menino, para Jesus curar. E eu bambiei. Aí eu liguei pro meu pastor em São Paulo e falei para ele, ele falou, você vai lá. Vai lá, repreende o espírito da morte, proclama a vida. O Senhor vai fazer milagre. Aí eu fui, eu falei, eu vou sob a tua palavra. E eu fui. E cheguei lá, eu fiz do jeito que ele me ensinou. E à noite o menino teve um derrame. Aí levaram ele às pressas para o hospital e abriram a cabeça dele. Não tinha mais o tumor. O tumor derreteu, desapareceu. Saiu pela válvula ou, sei lá, sumiu. O menino não tinha mais o tumor. Agora eu te pergunto, você tem disposição de se arriscar? E é engraçado que quando eu cheguei lá para orar, houve até um certo constrangimento, porque a mulher meio que esnobou, sabe? Ela falou assim, de qual igreja você é? Eu falei, eu congrego na igreja videira. Na época eu congregava nessa igreja, né? Igreja videira. Ela falou, só existe uma videira, a videira verdadeira que é Cristo. Eu falei, pois é, a gente tenta imitar ele. Eu me humilhei. Falei, pois é, a gente está tentando imitar ele. Podemos orar pelo teu filho? Ela falou, pode. Ok, então vamos orar. E aí Deus fez um milagre.
Agora eu te pergunto, será que você está seguindo a voz? Será que você está percebendo a sarça pegar fogo? Será que você está carregando o sinal? Fala, Miro, tudo bem? Olha só, Miro, hoje é coincidência, já tem 2 pessoas de Vaza do Poço aqui. Apesar que Joseli não nasceu em Vaza do Poço, mas tá aí, ó. João Lopes, lembrei o nome do pai da Joseli, João Lopes, pastor João Lopes. Eu tava com dificuldade para lembrar o nome dele aqui. Mas deixa eu te falar, você e eu fomos chamados para ser uma voz, para ser uma sarça, para ser um sinal de Deus nesse deserto chamado mundo. Quando as pessoas olharem para a sarça pegando fogo e ela não se consumir, elas vão querer saber por quê. Aí quando chegar perto vão ouvir a voz de Deus. Moisés, Moisés, tira a sandália do pé porque o lugar onde você está é terra santa. Moisés, eu tenho uma missão para você. E aí Moisés falou, que missão, Deus? Na época que eu era forte, na época que eu sabia da ciência, na época que eu podia fazer, o senhor não deixou fazer, agora o senhor vem com essa história de missão? Eu estou parafraseando aqui. Deus falou, Moisés, o que você tem na mão? Ele falou, só tem uma vara, acabou tudo. Não tem mais cultura, não tem ciência, não tem nada, só tem um bordão. Joga no chão, ele jogou no chão, virou uma cobra. O patrimônio de Moisés virou uma cobra. Aí o Senhor falou, agora pega. Ele falou, tudo que eu tinha era uma vara. O Senhor fez virar uma serpente. Agora eu vou pegar para ser picado. O Senhor falou, pega pela cauda. Quando ele pegou, se tornou o bordão outra vez. Falou, esse é o sinal. Eu vou te usar. Você vai libertar o povo. Senhor, eu não sei nem falar, eu sou gago. Eu esqueci até como é que fala. Ouvindo ovelha berrar 40 anos. Bé, só ovelha berrando 40 anos. Moisés esqueceu até como é que falava. Deus falou, vai lá que você vai encontrar Arão, teu irmão. E ele vai ser o porta-voz. Você fala com ele, ele fala com o faraó. Você percebe uma chave aqui? Deus só decide usar você e eu depois que a gente considerar que não presta mais. Que coisa, não? Enquanto eu me achar potência, inteligência, força, poder, Deus não vai usar. É engraçado, né, gente? É engraçado. Deus está falando comigo aqui. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei cheio de ousadia, bolso cheio de dinheiro. Aí eu cheguei pro meu pastor e falei, eu não quero mais pastorear, só quero pregar nas igrejas, só quero oportunidade para pregar, não quero nem oferta, só quero o microfone. As portas se fecharam para mim, todas, ninguém me deu oportunidade nenhuma, acabou. E agora não tem mais oportunidade, acabou, ninguém me deu oportunidade. Talvez o Senhor esteja me matando, né? Me levou para o deserto, na hora que eu considerar de fato que eu não sou nada, aí ele vai começar a me usar. Deve ser isso que está acontecendo. É engraçado, mas eu acho que é isso que está acontecendo. No dia que realmente Deus destruir a minha reputação e eu reconhecer que eu não sou nada, aí ele vai falar, agora que você não presta para nada, eu vou te usar, porque Deus usa é o que não presta. Enquanto você acha que você é bom, não pode ser usado. Agora eu quero te falar uma coisa. Todas as pessoas que são usadas por Deus de fato, elas constroem um legado. Elas não são aquelas pessoas que vão ser esquecidas no dia seguinte, depois do velório. Elas vão ter um legado construído. E talvez isso vai se perpetuar. Por quê? Porque você conseguiu fazer a obra de Deus na vida de alguém, que fez na vida de alguém, que fez na vida de alguém, e que vai se multiplicando. E aí um dia você vai se apresentar diante do Senhor, e você vai ver uma multidão de filhos espirituais, descendência tua. E vai ser bem mais gostoso ouvir, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino, está preparado, do que ouvir. O que você fez? Senhor, eu não consegui fazer nada porque eu não sabia falar, eu não sabia ler, eu não era eloquente,
eu não tinha Instagram, não tinha Facebook, eu não tinha carro, eu não tinha moto, eu não tinha não sei o que, nem. Deus vai falar para você, você tinha tudo. A questão é que você não se conectou na necessidade para eu me conectar com o suprimento, a provisão. Quando você decide se conectar na necessidade, você também está se conectando na provisão. E Deus vai mandar para você todo o recurso necessário para você cumprir o propósito, porque Deus não é irresponsável. Não existe nenhum general de guerra que mande soldados para a batalha sem arma e munição. Muito menos o Senhor. Para cumprir a missão, sempre vai haver provisão. Mas para isso você tem que ouvir a voz que queima no seu coração e andar nessa direção. A direção do propósito, a direção da sua missão. Eu quero te falar. Muito claramente. Eu tenho convicção no meu coração de que existem pessoas que vão ouvir essa live. Não sei se agora. Olá, David, tudo bem? Eu não sei se agora, ao vivo ou depois. Existem pessoas que vão se conectar nessa palavra, que estão tentando calar a voz, achando que é loucura. E eu quero te falar, não é loucura. Não é loucura. Apesar de ser loucura para os que perecem, para o mundo, para você não é loucura. O Senhor realmente vai te usar. Se conecte na necessidade, que você vai estar conectado na provisão. O rio de Deus vai fluir de dentro do seu coração e vai sair como uma torneira na sua boca. E vai curar pessoas, libertar pessoas, salvar pessoas, inspirar pessoas, motivar pessoas a serem parecidas com Cristo. Nós fomos criados imagem e semelhança do Criador. E tem muita gente que precisa saber disso. Estão vivendo como Smigol, desfigurado. Não crê porque não ouviu. Como ouvirão? Como crerão se não tem quem pregue? Como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se você tem pessoas à sua volta que estão vivendo uma vida de escravidão, é teu o papel de ministrar o evangelho que liberta, que transforma, que purifica, que salva, que enche do Espírito Santo, que leva a pessoa a se tornar de volta imagem e semelhança do Criador. Você tem uma voz. Ouça e siga essa voz. Essa é a palavra que eu tinha para falar para vocês hoje. E nós vamos continuar falando dessa jornada. De sair do Egito, passar pelo deserto, transformação da mente e entrar em Canaã, lugar de vida abundante. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.